De novembro, um dos nossos líderes na fé, né? O nosso irmão em Cristo Jesus, apóstolo Valdemiro Santiago, também fez aniversário, esposo da nossa mãe na fé, minha mãe na fé, a irmã Flancileia, a bispa Flancileia. Então, que todos os outros demais aniversariantes se sintam contemplados no nome desses citados, né? E quero dizer que, começando também agora, falando sobre um pronunciamento do ministro da Economia, que ele falou exatamente, eu estava ouvindo hoje pela Globo, ele dando a entrevista falando sobre a luta dele pela igualdade de ganho e pela a diminuição da justiça social. Eu quero dizer que eu fiquei triste por um lado, né? Fiquei triste por um lado, por quê? Qual foi que veio a minha tristeza? Porque ele não citou o autor desses projetos, dessas ideias, dessas propostas e desses encaminhamentos, que sou eu. E não é da agora, não. Aliás, isto não é novidade, né? Que pena. Ver funcionário dos poderes, tanto legislativo como executivo e judiciário, se direcionar à nação brasileira sem respeito, sem educação e sem humildade. Dando como eles sejam não funcionário público, e sim dono e chefe do público, exatamente contrariando a verdade que aí ocorre. E quero dizer que não é da agora não, ministro. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui me deparando com as irregularidades, já fui elaborando os projetos na década de 70, enfim, inclusive 79. Quando eu cheguei, as férias remuneradas não existiam. E eu fiquei indignado quando eu peguei minhas férias, que viajei, cheguei e fiquei sem nada, não tinha nada. E eu comecei a falar, eu só vou fazer campanha para quem fizer um projeto para que quando a gente sair de férias receba um adicional a mais. Também, e aí já foi o meu primeiro projeto. Segundo, quando o meu filho mais velho nasceu, eu pedi um dia a mais de licença maternidade, que naquele dia só tinha um dia, naquela época, e meu encarregado ameaçou de mandar embora. Eu digo, imediato eu fiz o projeto para que os homens tivessem de 5 a 10 dias de licença maternidade. E com isso eu fui também no encarregado da minha esposa, e aí eu pedi a ele um mês a mais de férias, não foi nada de graça, eu não peço nada de graça, que até porque Deus diz, viva do teu suor. E ele falou que era a mesma coisa, e aí não deu, e já foi mais um projeto de licença maternidade para o homem de 5 a 10 dias a mais, e para a mulher de 120 dias ou mais. E também na equiparação salarial, que é onde o senhor está batendo firme, só que a ideia não é sua, a proposta não é sua. Ter humildade para falar o autor das ideias, dos projetos e das propostas. Isso é de extrema importância. É importante o senhor levar as ideias e as propostas para frente, mas ter dignidade de falar do autor, das origens, de onde são, da onde é a fonte e as origens das ideias. E quero dizer também, pessoal, que nós temos que também fazer por onde? Que as coisas sejam levadas a sério. Como, por exemplo, quando eu estava de vereador nessa cidade, não foi fechado nenhuma igreja, nenhuma escola, nenhuma unidade básica de saúde, e nem um posto policial, porque eu sou totalmente contra. Eu sou contra, pelo contrário, tem que abrir mais e dar condições para as unidades básicas, tanto de saúde, como para as escolas, para as igrejas, etc, etc, etc. A não ser que a igreja, o pastor da igreja, o dirigente, o apóstolo, seja quem seja, cometa crimes. Crime mesmo, é isso que eu estou falando, crimes. Crime e pecado. Crime perante o Código Penal, o Código Civil e a Constituição Federal, e pecado referente à lei de Deus. Que crimes e pecados são esses? Por exemplo,
O que acontece hoje muito no Brasil é que os pastores, padres, etc., e apóstolos, eles se sentem dono das igrejas, e se sente dono de quem participa. Por exemplo, eles determinam em quem as pessoas podem votar. Olha a imbecilidade deles, desobedecendo tanto a lei de Deus como a lei do homem. Por que não pode fazer isso? Porque eles não pagam o salário do parlamentar, da pessoa eleita, que pague a população toda. E eu, como vereador, como ex-vereador, posso falar, esse pessoal que sabe que tem a eleição garantida, primeiro, eles não trabalham, é só olhar a quantidade de emenda que eu fiz quando eu estava de vereador, e aqueles que foram apoiados como funcionário da igreja, que não é funcionário público, é de toda a população. E, além de tudo, a maioria deles são envolvidos em escândalo. Por isso, qual é o dever do pastor, do padre e do apóstolo? É que quando o candidato chegar na porta da igreja, quem quer que seja, chamar e levar no altar e apresentar para as ovelhas. O dever do pastor, do padre, é orientar as ovelhas, é corrigir as ovelhas, é pregar a palavra de Deus. Não é obrigar a votar em ninguém, até porque ele não é dono de ninguém. Dono de cada um de nós chama-se Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, nesses casos, foi comprovado que o pastor proibiu ao fulano e ciclano se apresentar na igreja e pedir voto, e as ovelhas votam nele, que a igreja não, que o eleito não só perca todos os benefícios, inclusive o salário, todos os benefícios, como que a igreja também deve ser fechada. Por quê? Porque ela não está fazendo o papel dela, que é pregar a palavra, orientar as ovelhas e corrigir. E não canalizar para votar em fulano e ciclano, vocês não vão sustentar o salário de ninguém. Até porque até o salário deles é sustentado pelas ovelhas. Outro projeto também, que temos que trabalhar para que seja aprovado, é exatamente... Desculpa. O projeto que o piso salarial dos motoristas, policiais, GCM e professor seja a partir de R$7.000. Precisamos urgentemente desse piso salarial, porque são as categorias que tocam esse país. Quer saber se eu estou falando a verdade, ou melhor, se estou consciente ou não, é só parar as 4 categorias que eu quero ver o que vai funcionar nesse país. Praticamente nada. Outro projeto também é que tudo que for tirado das pessoas através de roubo, e assalto e furto, é só a pessoa pegar a nota fiscal e o BO em qualquer agência bancária e pegar o valor da nota fiscal de volta. E outro projeto também é que a cadeia 100 precisa que seja aprovada o mais rápido possível, para que daí então nós não temos despesa com cadeia. A cadeia tem que ser, a prisão tem que ser despesa zero. E que nem um aposentado nosso receba menos de R$5.000 em todo o país. Assim como os funcionários das Copas e os demais, como, por exemplo, só citando mais algum exemplo já para encerrar, servente, pedreiro, ajudante e cobrador. Nenhum deles também recebe menos de R$5.000. Isto sim é projeto social. Que Deus abençoe a tudo e a todos, e muito obrigado. Pastor Manuel Cruz.